Deus me mostrou, tem umas pessoas que gostam de mim, não. Meio existe a gente na terra que gosta de mim. Já de pior. Regina, que mora no Bamburê, e Alba, que mora lá no metrô de pior. Eu já morei muita vez lá, né? Já morei lá, também trabalhei lá, né? Eita, eu vivia com ela. Como eu vi ela, ela me deu um abraço, Regina e Alba. E Alba, olha, eu me deu feliz de tudo, Regina também. Recebi 2 abraços de Deus. Eita, não adianta não, estou só não, estou com Deus. Existe gente na terra que gosta de mim, umas pessoas que não gostam. Eita, não é porque é como a gente quer, não é como Deus quer. Porque faz 100 tempo sem ir lá. Ah, não, Regina, não, Alba. Eu vim aqui porque Deus não tem me eu vim porque Deus tem me Eita, agora, eu mudo toda. Como é que a pessoa deseja meu mal, deseja hoje por mim, mas papai do céu me levanta. Deus me dá força, a pessoa não gosta de mim. E Senhor, eita glória, vai morar com